Olha aí, né, pessoal? Parece que a coisa já é uma unanimidade, pelo menos entre o mercado financeiro. O governo Lula é um grande desastre do ponto de vista econômico. Apenas 9% do mercado financeiro avalia a gestão do Lula como positiva, né? Como aquele padrão ótimo lá, de acordo com um levantamento aqui da Genial Quaest. A gente sempre acompanha esses levantamentos, essas pesquisas feitas junto ao mercado financeiro em relação às perspectivas para o futuro, a avaliação do governo Lula e tudo mais, e nós temos acompanhado nos últimos meses o quão progressivamente, se é que a gente pode falar assim, a avaliação do Lula tem caído em relação a esse pessoal do mercado financeiro, obviamente que não apenas para essa turma, para esse setor da sociedade de forma geral. Já falei aqui no canal, inclusive, o brasileiro está confiando cada vez menos no governo Lula. Isso é óbvio que iria acontecer em algum momento, né? Mas vamos olhar então essas informações, esses dados da pesquisa aqui, e quem sabe a gente tenta descobrir quem são esses 9% que ainda acreditam no Lula e por que eles têm tanta fé, tanta esperança assim, não é? Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, não é? Então, conforme eu falei, é um levantamento feito aqui pela Genial Quaest e a avaliação negativa do Lula subiu 5 pontos em relação em relação a setembro. Aliás, acredito que isso aqui é relativo a outubro, então, né? Aliás, aqui é novembro já, meados de novembro, então, que é essa informação aqui. Os dados foram divulgados hoje, dia 22 de novembro, que é o dia em que eu gravo esse vídeo aqui, né? Então, de setembro para novembro, a proporção do mercado financeiro que avalia positivamente o governo do Lula caiu 3 pontos percentuais, de 12% para 9%, né? Já a avaliação negativa, ou seja, a gente está falando de quem está lá em cima no ótimo, né? E quem está lá embaixo no péssimo. Essa avaliação negativa, o péssimo lá embaixo, subiu 5 pontos percentuais, de 47% para 52%, ou seja, mais da metade do mercado financeiro acredita que a gestão econômica do Lula é péssima. Não é gente que acredita que é regular, não é pessoal que acredita que é péssima gestão do Lula e do Fernando Haddad aqui também, né? Já a avaliação regular, pessoal que acredita que é mais ou menos, nem ruim nem bom, caiu aí 2 pontos, de 41% para 39%. Né? Então a gente imagina que de fato o pessoal está se decidindo mais em relação à realidade econômica do atual governo, que é um governo ruim, uma péssima qualidade em matéria de gestão econômica. E de acordo aqui com o Estadão, que é onde eu estou olhando essa notícia aqui, esses números refletem uma piora na avaliação sobre o desempenho do Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda do governo Lula. Então, os que consideram o trabalho dele como positivo, o percentual diminuiu de 46% para 43%, sendo que a avaliação negativa aumentou de 23% para 24%, avaliação regular 31% para 33%, tudo isso aí dentro do mesmo período. Então veja aqui que de fato a imagem do Fernando Haddad perante o mercado financeiro também está piorando. Isso é sintomático, isso é um grande indicativo, não é? E principalmente esses números aqui, essa diferença entre a avaliação do governo Lula de forma geral e do Fernando Haddad, isso aqui nos mostra o como o pessoal realmente percebe que o Haddad não é tão ruim quanto o restante do governo Lula. Ele é ruim de qualquer forma, não é um bom ministro da Fazenda. Eu sempre gosto de frisar isso aqui, né? Que embora ele não seja bom, não seja qualificado, não seja uma pessoa que realmente deveria estar ocupando esse cargo, ele é menos pior do que outros nomes da ala petista, principalmente daquele pessoal mais aguerrido, onde não há um pingo de ortodoxia econômica, né? Então essa pesquisa mostra também que o pessoal realmente não vê o Fernando Haddad como tão ruim quanto o restante do governo Lula. E para 39 desses entrevistados, né, lembrando que essa pesquisa ouviu 100 profissionais de fundos de investimentos em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde tem mais movimentação do mercado financeiro, entre os dias 16 e 21 de novembro, uma pesquisa fresquinha acabou de ser realizada, então dados muito recentes, né? Então, desses 100 profissionais aqui, 39, ou seja, 39% deles, viu como eu sei fazer cálculo de percentual de cabeça, né?
para eles aí, a força do Haddad está menor do que há 2 meses, principalmente por conta daquela tensão recente que aconteceu com o Lula em relação às questões do déficit zero. Todo mundo percebeu isso, todo mundo acabou entendendo essa situação de que o Fernando Haddad saía mais enfraquecido dessa história. Tanto que o Lula chamou o Haddad para participar daquela conversa com o presidente, foi ontem, né, dia 21 de novembro, e para tentar melhorar a imagem do ministro da Fazenda do governo, mas realmente a coisa não está colando. E aí, todos os ouvidos aqui na pesquisa acreditam que o pessoal aqui, unanimidade, né, eles acreditam que o governo não vai conseguir ter um déficit zero no ano que vem. Aliás, só o Haddad que finge que acredita nisso, ninguém mais leva essa história a sério. Todo mundo sabe que isso é um cenário totalmente irrealista, não é? Então, 80 desses profissionais entrevistados esperam a mudança da meta fiscal, acreditam que vai ser mudada em algum momento porque não tem jeito, e quase metade deles acreditam que isso aí vai ser uma alteração para 0,5% do PIB do ano que vem de déficit, né? Um valor, um rombo aí de 0,5% do PIB deve dar uns 60 bilhões aí. Isso a meta, não o que eles acham que vai ser. É o que eles acham que o governo vai propor, porque tem a banda da meta ali e tudo mais. Isso aqui daria mais ou menos uns 110 bilhões de tolerância para o governo Lula torrar acima do azul, né? Acima do orçamento equilibrado no ano que vem. 18 aqui, um percentual alto, acreditam que a coisa vai subir mais do que isso, e 6% então dos entrevistados acreditam que a meta vai ser 1% do PIB de déficit ou mais do que isso. Então temos uma quantidade aqui de pessoas, embora pequena, que acredita que o governo vai enfiar o pé na jaca mesmo nessa matéria, vai se divorciar totalmente da questão do déficit fiscal e da meta fiscal a ser perseguida, né? Então aqui o pessoal também fez as suas previsões, as suas expectativas em relação a temas relacionados à questão da arrecadação estatal. O governo Lula tem um monte de medidas lá no Congresso Nacional sobre taxação de fundos exclusivos, offshores, a própria reforma tributária e vários outros temas aí, questão das subvenções aí do ICMS. Então eles deram aqui a sua opinião, né? Mas de forma geral, o que a gente observa com esses números, com esses dados aqui, é o que o pessoal do site O Antagonista colocou, né? Que o mercado tem saudade do Paulo Guedes. Isso é uma grande verdade, isso aqui é evidente, né? De fato, em relação ao ministro da Fazenda, especificamente o Fernando Haddad, que é o cargo mais ou menos equivalente ao do Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro. Paulo Guedes era ministro da Economia, tinha mais coisas ali dentro do seu superministério, ele realmente tinha bastante controle da área econômica, né? Não é à toa que o Bolsonaro sempre chamou ele de posto Ipiranga da economia. Então, aliás, isso é uma coisa muito boa do ponto de vista da gestão econômica. É o presidente que coloca um cara bom ali no ministério, no controle da economia, e não fica se intrometendo ali o tempo todo. O Lula parece acreditar que ele entende de economia, entende mais do que o seu ministro, para desdizer o que o Fernando Haddad diz com uma regularidade incrível. Haddad diz que vai ter meta zero para o ano que vem, Lula diz que não vai ter nada disso. Haddad diz que o Banco Central, beleza, tem que continuar perseguindo uma redução da inflação, manter dentro do centro da meta. Lula diz que o Brasil pode ter 2 dígitos de inflação, não vai ter problema, né? Então fica difícil ser ministro da Fazenda também nesse cenário. E de fato, de julho para cá, a aprovação, né, a avaliação positiva do mercado sobre o Fernando Haddad simplesmente derreteu. Ele tinha 65% de aprovação naquela época e agora caiu para 46%, conforme nós vimos. Ele perdeu praticamente 20% da aprovação nesse sentido aí, né? Então, de fato, o que a gente pode perceber nesse cenário é que o pessoal, a ficha do pessoal do mercado financeiro caiu finalmente. Eles perceberam a grande porcaria que é o governo Lula. Não sei por que eles pensavam diferente. Os números, logo após as eleições, mostravam um alto grau de confiança do pessoal no governo Lula. Não sei o que eles beberam, não sei o que eles fumaram quando eles responderam isso lá no passado, porque não é possível que eles acreditavam que a coisa seria diferente, né? Mas, realmente, a ficha do pessoal está caindo e eles estão comparando o governo anterior, tão criticado, tão massacrado pela mídia, por gente do mercado financeiro, não é senhor Henrique Meirelles, senhor Armínio Fraga, senhor Pércio Arida, não é verdade? Todo mundo aí massacrando o governo Bolsonaro, massacrando o Paulo Guedes, sendo que eles
terminaram o governo com superávit primário, inflação ali bem controladinha depois de toda a pandemia e tudo mais, redução de impostos, redução da máquina estatal, uma arrecadação maior mostrando que eles reverteram o efeito da curva de Laffer, enfim, fizeram um trabalho de casa direitinho. O pessoal do mercado financeiro deu uma banana para o Bolsonaro, para o Paulo Guedes, quiseram se divorciar dessa dupla econômica e abraçar a loucura, a heterodoxia econômica de Lula e seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora o pessoal começa a perceber a verdade, a realidade, que de fato as coisas são muito piores na atual gestão. Não sei por que eles acreditaram em outra possibilidade, estava na cara que as coisas aconteceriam como elas aconteceram, né? O passado tende a se repetir aqui no Brasil de uma forma formidável, eu diria, né? Infelizmente, esse pessoal aí do mercado financeiro que fez o L e agora tá arrependido, eles têm um monte de dinheiro, eles estão com a vida garantida. O problema é o restante da população brasileira, eu e você que precisamos dar duro aí, lutar, trabalhar para ter o nosso dinheiro todo mês, a gente vai ter que lidar com os problemas das opções nefastas que esse pessoal fez no passado, né? Infelizmente. E fica aqui o meu questionamento, né? Quem serão esses 9% do mercado financeiro que acreditam que a gestão do Lula é positiva, né? Eu ficaria muito preocupado se eu tivesse meu dinheiro investido com esse pessoal aqui. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.